Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Nossa imersão de hoje vai entrar num território que molda, literalmente molda fisicamente o mundo ao nosso redor. Com certeza. Estamos falando da desapropriação. Mas a ideia aqui não é, sabe, eu repassar um monte de jargões jurídicos chatos. Ninguém quer isso. Exato. A gente quer entender a engenharia absurdamente complexa que acontece nos bastidores, quando o Estado decide adquirir uma propriedade privada. E, principalmente, a matemática por trás da conta final. O que a gente vai explorar é o mecanismo que viabiliza a infraestrutura de um país, Aham. mas que carrega o fardo pesado de ter que proteger o patrimônio individual simultaneamente, né? É um cabo de guerra constante. Um cabo de guerra. Isso, entre interesse coletivo e o direito de propriedade. E tudo isso é mediado por cálculos muito, mas muito precisos. Para ancorar nossa discussão de hoje, a gente vai mergulhar nos conceitos do módulo 1 do curso livre Sala do Corretor. Sim, um material excelente. É focado na atuação técnica do perito judicial que foi desenvolvido pelo professor Fernando de Queiroz. A missão da nossa imersão é desvendar esse labirinto. Sabe que orienta esses peritos? E que labirinto. Porque a desapropriação passa bem longe de ser uma fórmula única. O material divide esse universo em 3 categorias que são muito estritas: utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Perfeito. E dependendo da gaveta em que a ação se encaixa, as regras do jogo viram completamente de cabeça para baixo. É verdade. E a razão pela qual quem nos ouve deve prestar atenção nisso é muito, mas muito prática mesmo. Aham. Porque cada nova rodovia, cada hospital público que a gente vê por aí, ou política de regularização fundiária, exigiu que um profissional sentasse, isolasse ruídos de mercado, interpretasse a lei. E chegasse a um número. Exato, chegasse a um número que tentasse equilibrar esse poder quase infinito do Estado e a proteção do cidadão. O perito atua meio que como um tradutor, sabe? Um tradutor. Entre a realidade econômica da terra e a rigidez fria da legislação. Certo. Vamos desvendar isso. Como é que a própria Constituição amarra essas diferentes categorias e qual é o impacto prático dessa divisão no dia a dia do perito? Bom, a base de tudo está lá na Constituição de 88. Ela crava que essas 3 espécies de desapropriação não são sinônimos de forma alguma. Não são a mesma coisa. De jeito nenhum. O legislador não usou palavras diferentes ali por uma questão de estilo poético, né? Claro. Cada modalidade carrega um fundamento normativo próprio e uma finalidade totalmente distinta. Para o perito identificar se estamos lidando com utilidade, necessidade ou interesse social, é assim o passo zero. O passo zero. Porque isso vai ditar a metodologia do laudo e a própria natureza da indenização. Tá, então começando pela utilidade pública. O nosso material base mostra que ela ainda é regulamentada por diretrizes lá da década de 40, o Decreto-Lei 3.365. Isso mesmo, de 1941. É o tipo de intervenção que é focada na conveniência administrativa. Em termos práticos, seria o planejamento clássico de infraestrutura de longo prazo, né? Exatamente. Como o traçado de uma nova ferrovia, a expansão de um sistema de saneamento ou a construção de uma escola grande. Sim, obras estruturais. O Estado olha para o mapa e decide que é conveniente, para o avanço da sociedade, transformar aquele espaço privado num espaço público. A palavra-chave aí é realmente conveniência. Não tem nenhum incêndio para apagar. Tem um projeto de futuro. O Estado planeja, faz o orçamento e executa. Entendi. E o desafio do avaliador nesse cenário é fascinante, porque ele precisa lidar com o impacto que a própria obra vai causar no entorno antes mesmo dela existir. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto traz um detalhe que muda toda a perspectiva sobre como o valor da terra é calculado, né? Muda tudo. Tem uma regra pericial rígida que proíbe o avaliador de incluir na conta a valorização futura que a obra pública vai trazer para o imóvel. Sim, ele não pode colocar isso no cálculo de jeito nenhum. Quer dizer, o perito precisa obrigatoriamente ser cego para o futuro que o próprio Estado está criando ali. Perfeito. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente percebe que mais do que uma regra contábil, essa é uma trava de proteção do sistema financeiro do país. Uma trava de proteção, como assim? Pensemos na lógica. O Estado está utilizando o dinheiro dos impostos de toda a sociedade para construir, digamos, uma rodovia duplicada de alta velocidade. Tá, uma mega obra.
Isso. Se o perito avaliasse a terra desapropriada considerando o valor que ela terá depois da rodovia pronta, O Estado pagaria o dobro. exato, o Estado estaria pagando 2 vezes. Ele pagaria pela obra caríssima e ainda pagaria ao proprietário privado por uma riqueza que o próprio dinheiro público gerou. Nossa, fazendo um paralelo para visualizar bem o impacto dessa matemática. Imaginemos uma área de terra abatida, sem acesso asfaltado nenhum. Bem isolada. O valor comercial dela é puramente baseado no uso restrito atual. Aí, quando o governo anuncia rodovia, o mercado imobiliário em volta entra em ebulição na mesma hora. Imediatamente. Começam as especulações sobre postos de gasolina, centros logísticos, restaurantes de beira de estrada. O proprietário olha para aquilo e vê seu patrimônio multiplicar de valor na própria mente. Ele já se imagina milionário. Pois é, mas o trabalho do perito é ancorar a avaliação no passado imediato, na realidade econômica da data base juridicamente relevante, afastando qualquer especulação especulativa. E o perito tem essa dura tarefa de chegar e dizer para o mercado que a especulação não entra no laudo. Ele fotografa o imóvel no segundo exato antes do anúncio da intervenção estatal. Uma foto do passado. Isso. Isso exige uma abstração tremenda, porque muitas vezes o perito vai a campo quando as máquinas já estão lá trabalhando. O asfalto já está quase chegando. Sim, quando o entorno já está inflacionado, mas a matemática dele precisa retroceder no tempo para encontrar o valor cru daquela terra batida original. É quase uma viagem no tempo jurídica. E essa ideia de fotografar o passado imediato ganha contornos ainda mais dramáticos quando a gente passa para a segunda modalidade, que é a necessidade pública. Ah, sim, aí o relógio é o chefe. Se a utilidade é a conveniência planejada, a necessidade traz a urgência. O material até aponta que a linha entre utilidade e necessidade pode ser meio tênue na prática contemporânea. Pode sim. Mas o fator indispensabilidade muda o cenário todo. Estamos falando de intervenções inadiáveis para atender a um interesse coletivo imediato. E essa urgência altera o ecossistema econômico ao redor do imóvel de uma forma muito mais violenta. Violenta como? Quando tem uma necessidade pública, tipo a contenção de um desastre iminente que vai desmoronar tudo, ou uma crise de saúde pública que exige construir um hospital de campanha para ontem. Nossa, sim. Nesses casos, o mercado não tem tempo de especular. A longo prazo, ele reage com pânico absoluto ou com uma hipervalorização instantânea. O que nos leva ao reflexo técnico crucial para o laudo, que é a tal da data de referência. A data base. Como que o perito lida com o relógio quando a transformação econômica acontece literalmente da noite para o dia, num contexto emergencial? É aí que a precisão temporal se torna a métrica mais importante de todo o trabalho. Se o perito errar a data base em uma semana, ou às vezes até em dias, num cenário de necessidade pública, Um erro de dias. ele pode acabar incorporando distorções absurdas no valor. Congelar o tempo no momento exato da intervenção antes que a urgência contamine os preços da região inteira. Entendi. É isso que garante que o Estado não seja extorquido pelo pânico do mercado e, ao mesmo tempo, que o cidadão desapropriado não seja lesado pela pressa da administração pública em tomar a posse do bem. É um teste de frieza analítica formidável. O perito atua como um filtro rigoroso que separa o que é o valor real do imóvel e o que é o ruído criado pela emergência do Estado. Uma barreira contra o caos. Exato. Mas se na necessidade pública o relógio é o maior adversário, na nossa terceira categoria, o interesse social, a complexidade vira estritamente cirúrgica. Essa é a minha parte favorita do material. O foco sai totalmente da construção de infraestrutura e vai direto para a promoção de justiça social e redistribuição fundiária, a Lei 4.132. O paradigma muda completamente aqui. Não estamos mais abrindo espaço para o asfalto ou com concreto. O interesse social lida com a função da propriedade. A função social. Isso. E isso envolve desde a regularização de áreas urbanas densamente ocupadas, as favelas e comunidades, até, no âmbito rural, a desapropriação para fins de reforma agrária, que tem uma previsão constitucional muito clara. E é importante frisar. Sim. O Estado intervém porque a propriedade simplesmente não está cumprindo seu papel produtivo ou social. E ao olharmos para a mecânica da reforma agrária, o trabalho do avaliador revela uma complexidade fascinante e despida de qualquer debate ideológico aqui, focando puramente na engrenagem financeira descrita no nosso material de estudo. Apenas na técnica. O perito precisa realizar uma verdadeira dissecação do imóvel,
porque a Constituição exige que o pagamento dessa desapropriação em específico seja fatiado em naturezas diferentes. É o que a gente chama tecnicamente de segregação de valores. E o impacto prático disso na vida do proprietário é simplesmente colossal. Conta pra gente como funciona essa regra. A regra determina que a terra nua, que é o solo em si, suas características naturais, ela seja indenizada em títulos da dívida agrária. Títulos públicos? Isso. Já as benfeitorias úteis e necessárias, que englobam tudo aquilo que foi construído, plantado e desenvolvido pelo esforço humano e investimento, Nas casas, os galpões. essas devem ser pagas em dinheiro vivo. Essa parte é de explodir a cabeça. Vamos aprofundar o que isso significa na prática, porque receber em títulos da dívida agrária altera toda a dinâmica financeira da desapropriação daquele fazendeiro. Altera a vida dele. A terra nua não é paga em dinheiro na mão com liquidez imediata. O proprietário recebe papéis do governo que vão vencer aos poucos ao longo de muitos e muitos anos. E dependendo do tamanho da área, pode levar até 20 anos. 20 anos. Ele é transformado compulsoriamente num credor de longo prazo do Estado. Isso explica de forma muito cristalina porque o perito não pode simplesmente chegar lá e jogar um número global no laudo. Exatamente. A falta de liquidez imediata desses títulos da dívida agrária faz com que cada centavo alocado na coluna da terra nua versus a coluna das benfeitorias seja uma verdadeira batalha pericial. Uma guerra de planilhas. Totalmente. Se o avaliador classificar erroneamente um investimento produtivo forte como parte do solo bruto, ele está, na prática, tirando dinheiro vivo da mão do proprietário e trocando por títulos de longo prazo. Seria muito injusto. Muito. Por isso ele precisa criar duas contas rigorosamente separadas no laudo. É um nível de detalhamento muito aguçado. Eu fico imaginando o perito lá na fazenda. Ele precisa isolar o valor do solo nu e depois precificar as cercas, os galpões, as estradas internas e até as culturas permanentes. E as culturas permanentes dão um trabalho gigante. Imagina, se tem uma plantação de café, por exemplo, que ainda vai produzir por décadas, o cálculo precisa precificar todo o ciclo de vida daquela planta e o investimento que foi feito ali. Ele precisa literalmente separar o valor da árvore frutífera do valor do solo onde ela está crescendo. Separar a árvore da terra. E para fazer essa separação com justiça e técnica, a metodologia tem que dialogar profundamente com a agronomia. Sem dúvida nenhuma, a avaliação de uma área rural exige uma leitura muito multidisciplinar. O perito precisa dominar conceitos pesados, como a aptidão agrícola da área e os seus índices históricos de produtividade. Não é só medir metro quadrado. De jeito nenhum. E aqui entra o peso das condições edafoclimáticas. Edafoclimáticas, que palavra incrível. É o termo técnico que a gente usa para descrever a interação complexa entre a qualidade do solo, o relevo e o clima daquela região específica. A biologia e a geografia juntas. Isso. Pensa bem, 1 hectare de terra lá no semiárido e 1 hectare numa planície com alto índice pluviométrico, com chuva regular, são ativos completamente distintos do ponto de vista de geração de riqueza. A capacidade de produzir alimento é outra. Totalmente. E o laudo tem a difícil missão de traduzir toda essa biologia e essa geografia em matemática financeira pura e aplicada. E essa complexidade brutal lá no campo nos leva a uma transição muito natural para o próximo ponto da nossa análise. Vamos para a cidade agora. Isso. Porque se no campo o perito tem que olhar para o clima, para o regime de chuvas e para o solo, quando a desapropriação acontece no meio de uma selva de pedra, num grande centro urbano, a bússola dele muda radicalmente de direção. Vai do clima para as leis municipais. Nas desapropriações urbanísticas, lá no artigo 182 da Constituição, a natureza sai de cena e o mapa do tesouro passa a ser a própria legislação municipal da prefeitura. No ambiente urbano, a avaliação é totalmente ancorada na política de desenvolvimento daquela cidade. O perito tem que sentar e dissecar o plano diretor. Entender as regras do jogo. Exato. Tem que ver o zoneamento daquele bairro específico, a disponibilidade de infraestrutura básica, tipo se já tem rede de água, se tem esgoto, iluminação pública. Tudo isso soma valor. E o mais importante, o coeficiente de aproveitamento, que é o número mágico que diz o quanto o proprietário pode erguer de área construída naquele espaço delimitado. Para quem está acompanhando a gente entender bem, traduzindo a importância desse coeficiente de aproveitamento. Claro. É ele que dita se um terreno vazio de 500 metros quadrados serve apenas para abrigar uma pequena casa térrea
ou se ele comporta, de acordo com a prefeitura, um edifício de 20 andares. E a diferença de valor entre uma casa e um prédio de 20 andares é astronômica. A capacidade de gerar valor daquele imóvel urbano está totalmente amarrada ao que a prefeitura permite, por lei, que seja feito com ele. Exato. E é bem nesse ponto que o material do curso livre introduz uma regra de ouro implacável para a avaliação urbana. O perito só pode considerar o potencial juridicamente consolidado do terreno. A expressão juridicamente consolidado é a âncora pesada que impede o laudo de flutuar na pura especulação. Explica melhor essa trava. Bom, em muitas cidades grandes, tem um debate constante nas câmaras de vereadores sobre mudanças de zoneamento. O mercado imobiliário se move muito com base nessas expectativas futuras. Os rumores de mercado. Isso. As pessoas falam, ano que vem a prefeitura vai aprovar a construção de prédios altos nesta rua aqui que hoje é só de casas. E aí os construtores começam a comprar tudo. Compram pagando mais caro. O preço dos terrenos dispara hoje com base apenas no que pode acontecer amanhã. Mas o perito, por lei, é estritamente proibido de incorporar essas projeções hipotéticas no seu cálculo oficial. Ou seja, se a lei de hoje, a que está valendo no Diário Oficial, diz que ali só pode haver uso residencial de baixa densidade, a indenização do Estado vai refletir exatamente isso e ponto final. Exatamente isso e nenhum centavo a mais. Mesmo que todo o mercado saiba que a regra vai mudar no mês que vem, o Estado indeniza a realidade jurídica atual e fria. Ele não indeniza a esperança ou o boato imobiliário. E isso cria um atrito gigante, né? Entre o valor de mercado especulativo que o dono do terreno acha que tem e o valor de mercado legalmente aceito na desapropriação. Dá muita briga judicial. Muita. E é a mesma lógica da utilidade pública que a gente falou lá no começo, que afasta a valorização gerada pela obra em si, só que agora aplicada à legislação de zoneamento. O Estado não paga por direitos de construção que ele mesmo ainda não concedeu formalmente para aquele cidadão. Isso levanta uma questão importante sobre o papel do Estado. E quando retornamos o olhar para as áreas rurais, vemos outro tipo de barreira protetora que o ordenamento jurídico impõe. Qual seria? Dessa vez é uma barreira contra o próprio Estado, que é relacionada àquela função social da propriedade que a gente mencionou. Esse é um ponto de equilíbrio fortíssimo no texto. Porque a gente sabe que o descumprimento da função social é o que motiva a intervenção por interesse social. É o gatilho da ação. O Estado pode, sim, tomar a terra que não produz absolutamente nada ou que desrespeita gravemente legislações ambientais e trabalhistas. A terra tem que ter uma função para a sociedade. Não pode ser só um latifúndio improdutivo. No entanto, o material deixa cristalino que essa motivação corretiva não dá um cheque em branco para o Estado aplicar uma redução arbitrária no valor da indenização para punir o dono. De forma alguma. A punição para o descumprimento é a perda da terra, a expropriação em si, não o confisco do seu valor econômico intrínseco. Então o Estado não pode dizer, você foi um mau proprietário, então vou pagar metade do que a terra vale. Não, o direito de desapropriar não anula a ciência exata da avaliação. A técnica pericial blinda o valor real do patrimônio, doa a quem doer. O perito tem que ser neutro. O perito não aplica multas no laudo através de desvalorizações artificiais só porque o proprietário foi negligente. O papel de multar é de outros órgãos. Faz todo sentido. Ele apura o valor de mercado da terra nua com base naquelas condições edafoclimáticas que você gostou do nome, né? Maravilhoso. E com base no mercado real. E apura o valor exato das poucas benfeitorias existentes. A matemática tem que permanecer objetiva, totalmente imune ao caráter sancionatório ou punitivo da ação do Estado. Tudo que o material aborda desde o início, fica muito evidente que o tipo de desapropriação é o alicerce absoluto de qualquer laudo. É a pedra fundamental. Se o perito errar a classificação inicial lá na capa do processo, todo o resto do trabalho desmorona. Cada modalidade impõe uma métrica muito específica. É a categoria que vai ditar se o pagamento terá liquidez rápida em dinheiro ou se vai virar títulos de longo prazo da dívida agrária. Como a gente viu no interesse social. É a categoria que dita se a urgência exige uma database milimetricamente retroativa para evitar o pânico do mercado lá na necessidade pública ou se o foco será a separação meticulosa entre o esforço humano e o solo bruto. Separar a árvore da terra. Isso. E até mesmo a análise da área remanescente passa por isso. Área remanescente? É o quanto aquele pedaço de terra que sobrou na mão do dono
perdeu de valor por ter sido mutilado pela desapropriação. Isso também muda de acordo com o propósito da obra do Estado. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a paisagem ao nosso redor todos os dias? Significa que a aquisição compulsória de terras pelo Estado é, muito possivelmente, a intervenção econômica mais complexa que o direito permite. Sem dúvidas, é das mais complexas. Porque existe um profissional focado nos bastidores que precisa equilibrar forças monumentais. A lei escrita fria, as oscilações bruscas do mercado motivadas pela urgência, a separação química entre o que é terra e o que é construção. E a difícil missão de bloquear as projeções futuras para encontrar uma justiça puramente aritmética no momento presente. O laudo pericial tira esse tema do mundo puramente teórico e o transforma no pilar concreto que sustenta o avanço da sociedade, construindo as estradas e hospitais sem destruir completamente os direitos individuais no processo. E já que a gente tocou nesse delicado equilíbrio entre a realidade jurídica de hoje e as expectativas de amanhã, vale muito a pena deixar uma reflexão aqui para quem acompanha a imersão. Uma provocação para o final. Isso, uma que extrapola a teoria do curso e esbarra na imprevisibilidade dura da vida real. Manda ver. Como a gente viu nas desapropriações urbanas, a lei é categórica, né? O perito não pode considerar projeções hipotéticas de mudança de zoneamento de jeito nenhum. A regra do juridicamente consolidado. Exato. Mas imaginemos o limbo em que cai o investidor privado. Um proprietário que, confiando em anúncios públicos da própria prefeitura de que o plano diretor mudaria em poucas semanas, faz aportes financeiros pesados. Ele começa a se preparar. Ele contrata escritórios de arquitetura caríssimos, realiza sondagens de solo complexas, preparando todo o terreno para o novo potencial construtivo que está prestes a ser aprovado. Gastando dinheiro de verdade. Dinheiro real. E aí, antes da lei mudar oficialmente e ser publicada, o Estado entra de surpresa com o decreto de desapropriação do terreno dele. Um cenário de pesadelo para qualquer investidor. Total. A regra atual diz que todo esse potencial futuro que ele estava buscando não entra no cálculo pericial. Nem os projetos, nem a expectativa. Nada. Então fica a provocação para quem nos ouve. Como o sistema acomoda esse choque brutal entre a segurança jurídica do Estado, que só reconhece a lei publicada hoje, e a asfixia financeira desse cidadão que teve seu planejamento empresarial legítimo atropelado pela máquina pública apenas um passo antes da linha de chegada. Uma excelente provocação para fecharmos a nossa análise de hoje. É bem nesse espaço cinzento, entre a frieza do cálculo pericial e as nuances dos investimentos arriscados do mundo real, que o direito e as leis ainda têm muito, mas muito que debater e evoluir no futuro. Com certeza, o debate está longe de acabar. Esperamos que essa nossa imersão de hoje tenha proporcionado uma nova perspectiva sobre a profunda engenharia mecânica, legal e matemática que existe escondida por trás de cada palmo de terra pública. É uma ciência fascinante. E a partir de agora, toda vez que quem nos ouve cruzar um viaduto recém-inaugurado ou ler no jornal sobre uma nova política habitacional, certamente vai lembrar da complexa balança que precisou ser calibrada com muito suor antes que a primeira máquina chegasse ao terreno. Exatamente. O concreto só sobe depois que o perito assina. Muito obrigado pela companhia nessa exploração e até a nossa próxima análise aprofundada.